Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocando o louvor aqui. Quem me chamou é maior. 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 Há muita coisa pra fazer. Não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Estou num caminho sem volta. E quem me chamou é maior. 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 Há muita coisa pra fazer. Não vou retroceder. Um dia eu disse: eis aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Estou no caminho sem volta. Quem me chamou é maior. Quem te chamou é maior. Quem me chamou é maior. Você pode declarar isso nessa noite, diga! Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Oh, quem me chamou? Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo.
Amém. O sol tá chegando aí ainda, mas vamos dar início então, né? Eu quero ler Salmo 139, antes de começar a palavra. Salmo 139, verso 23 diz assim: Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Que Deus possa te conduzir pelo caminho eterno. E eu quero te dizer que Ele conhece o teu coração, Ele sonda o teu coração. Amém? Vamos estar orando neste momento para dar início. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela minha saúde, pela minha família, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão chegando agora neste culto. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, a cada coração que estará assistindo hoje, Senhor, ouvindo essa palavra que o Senhor liberou sobre mim e também vai liberar sobre eles, Pai. Que o teu Espírito invada os corações e as casas, Pai. Que o Senhor faça morada dentro de cada um. Que o Senhor possa tocar os corações. Em nome de Jesus, eu entrego este culto desde agora em tuas mãos. Amém, amém. Vamos ver quem tá por aí, quem já deu uma boa noite aí. Eu acho que o meu primo Charles, né, e a Lúcia. Que a paz seja com vocês. Guilherme, minha mãe. A vó Nelly também tá por aí. Se tem mais alguém aí que não se manifestou, boa noite. Que a paz seja com a sua casa, amém? Vou estar iniciando então a palavra que Deus confiou a mim essa noite. Os irmãos sabem que eu não sou de me estender, então eu vou entregar o que Deus me entregou. E eu espero que possa abençoar a sua vida como abençoou o meu coração. Amém? Eu quero ler em Lucas 24, 13. Se você quiser ler aí na sua casa. Lucas 24, do 13 ao 32. Diz assim. O meu título diz: O caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Aqui diz, depois do que aconteceu, né? Falavam a respeito de tudo o que aconteceu. Estavam falando no caso da crucificação de Jesus. Porque esse dia aqui, dessa caminhada para Emaús, foi o dia que Jesus ressuscitou. Terceiro dia após a crucificação. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. O verso 22 diz assim: Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: Isso tudo está acontecendo, todo esse diálogo, sem eles reconhecerem Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras.
Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Amém? Até aqui. Vou orar novamente neste momento. Tem mais pessoas chegando aí. Boa noite para quem está chegando agora. Que a paz esteja com a sua casa, com a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra desde agora. Que o teu Espírito possa fluir através da minha vida. Que o Senhor alcance os lares, os corações e as famílias neste momento, Pai. Que a tua palavra venha tocar corações, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça na minha vida, Pai. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu sei que o Senhor sempre tem algo novo para oferecer. Então, nessa noite, eu te peço esse algo novo sobre cada vida que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero dizer: a morte não foi capaz de separar Jesus dos seus seguidores. A morte não foi capaz de separar Jesus de mim e de você. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem a sua aflição, nem o seu problema, nem o seu problema de saúde. Nada nem ninguém é capaz de te separar de Jesus. Só você mesmo, mas isso é outra pregação. Mas nada no mundo pode te separar de Jesus. A morte não foi poderosa o suficiente para separar Jesus dos seus seguidores. Então nada é poderoso o suficiente para te separar de Jesus. Amém? O verso 16 diz pra gente o seguinte: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então eles estavam caminhando com Jesus, eles conheciam a fisionomia de Jesus, acredito eu, porque se eram seguidores, eles conheciam Jesus. E os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Mesmo Jesus ali, do lado deles, conversando com eles. Eles não reconheceram Jesus, simplesmente. E por quê? Porque os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Por que Jesus, mesmo falando com eles, eles não abriram os olhos, não viram que era Jesus? Porque eles estavam olhando demais para o contexto. Eles estavam olhando demais para o que tinha acabado de acontecer há 3 dias atrás. Eles estavam olhando demais para a morte. Eles estavam olhando demais para o passado. Eles estavam presos no passado. Ah, foi há 3 dias, mas já é passado. E eles estavam presos lá. Eles estavam limitados à visão humana. E a gente faz isso, né? A gente é muito limitado. E Jesus às vezes quer ensinar a gente a focar nele, que é o que realmente importa, que é quem realmente importa. E aquela situação abalou a fé dos seus seguidores de algum modo. Não falo isso julgando, porque a gente sabe o quão difícil é crer em algumas situações, né? Às vezes a gente passa por tantos problemas que a gente chega a questionar realmente a Deus, né? Então, assim, eu não falo isso julgando, mas aquela situação abalou a fé daqueles 2 seguidores de Jesus, assim como eu creio que de todos os discípulos dele também. Esses dias, ontem eu estava navegando nas redes sociais e eu vi uma frase que me chamou muito a atenção. E eu vou ler ela agora. Eu nunca vi Deus levar alguém a um deserto sem um propósito, mas eu já vi se perderem do propósito no meio do deserto. E isso acontece muito, muito. É uma das coisas que eu sempre falo em pregação, porque
acontece, né? É uma das coisas que mais acontece no meio cristão e isso é muito triste. Muitas pessoas com um chamado muito grande se desviam, saem do caminho, porque elas se perdem no meio do deserto. E esse é um dos grandes motivos delas se afastarem. Elas se perderem no meio do deserto. E isso é muito... É pesado, né? A gente vê isso. Eu já acompanhei pessoas que se afastaram, pessoas com chamado grande. E isso é muito triste mesmo. Mas eu quero te dizer nessa noite que você não se perca no deserto. Não se perca no deserto. Olhe para Jesus e coloque Ele no centro da sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, eu não conheço o seu problema, eu conheço os meus problemas, as minhas dificuldades, o meu processo. E a palavra de Deus diz que cada coração conhece a aflição que carrega. Então eu creio que você conhece as suas aflições, as suas angústias, e só Deus sente o que você sente, ninguém mais. Mas eu quero te dizer, não se perca em meio ao deserto. Não se perca, porque foi Jesus que te conduziu até Ele por algum propósito. Para que você alcance o seu propósito. O deserto é um caminho, é um local de passagem e não de moradia. Amém? Não se perca em meio ao deserto. Uma outra frase que eu prestei muita atenção foi essa dessa música, não sei quem ouviu, né, que eu coloquei. O nome da música é Quem Me Chamou é Maior. E tem uma frase nessa música, ontem eu ouvindo ela, me chamou muita atenção, muita mesmo. Ele fala assim na música: Eis-me aqui, Senhor, que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor, eu faria tudo de novo. Mas eu quero focar primeiro na primeira parte. Eis-me aqui, Senhor, que oração perigosa é essa? Por que é perigosa essa oração? Porque muitas vezes a gente faz essa oração e fala: eis-me aqui, Senhor, me envia. Mas quando Deus chama pra você ir, você se acovarda, né? E é difícil mesmo. É difícil mesmo. E é perigosa essa oração porque não é fácil passar pelo processo. Mas passar pelo processo faz parte do eis-me aqui. Que você possa entender isso nessa noite. Passar pelo processo faz parte do eis-me aqui. Quando você diz eis-me aqui, você se coloca nas mãos do oleiro. Tem uma outra frase que uma pregadora que eu acompanho, a missionária Gabriela Lopes, fala: quebrado ou inteiro, você está nas mãos do oleiro. E é bem isso. É bem isso. Quebrado ou inteiro, você está nas mãos do oleiro. Se você disse eis-me aqui, você está nas mãos dele. Quando você fala eis-me aqui, você já se colocou nas mãos dele. E às vezes o oleiro vai te conduzir ao deserto. Na maioria das vezes ele vai te conduzir ao deserto, porque é no deserto que você aprende. É no deserto que você cresce. É no deserto que Jesus fala contigo. Mas para Jesus falar contigo, você reconhecer Ele, você ouvir a voz dele, você precisa colocar Ele no centro. Você precisa tirar o seu foco daquilo que te impede de enxergar Ele. Tirar o seu foco da dificuldade, tirar o seu foco do processo e colocar o seu foco no depois do processo. Colocar o seu foco em Jesus. Que o seu foco seja Jesus hoje e sempre. Se você já disse eis-me aqui para Ele, que você seja forte o suficiente. Eu profetizo essa força sobre a sua vida nessa noite. Que você seja forte o suficiente para passar pelo processo e não se perder no meio do caminho. Se Deus te chamou é porque Ele acredita em você. Ele sabe que você tem forças para passar pelo processo e cumprir o ID. Então, que você passe pelo processo colocando Jesus no centro da sua vida. Tirando a sua visão daquilo que te aflige, do seu problema. Colocando Jesus lá. Olhe para Jesus. Não olhe para o problema, não olhe para o processo. Não olhe para a sua dificuldade, olhe para Jesus. Amém? E nessa mesma música, a segunda parte é a seguinte: eis-me aqui, Senhor, eu faria tudo de novo. Isso significa o quê? Significa que quando você passa pelo processo, vale a pena depois. Então, você vai vencer o processo que você está vivendo. Como eu disse, eu não conheço, mas Deus conhece. E foi Ele mesmo que te conduziu a esse processo. Então, você vai passar por ele, você vai vencer esse processo.
E no final você ainda vai dizer, eu faria tudo de novo. Por amor a ele e porque a vontade dele é sempre a melhor sobre a sua vida. Por mais que agora doa. Eu quero ler o versículo 18. Novamente. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Quando Jesus perguntou, né? Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. E eles ainda falaram, você deve ser a única pessoa que não sabe o que aconteceu. E a gente faz isso com Jesus, sabia? Ele tá sempre ali. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe tudo que a gente vive, ele acompanha as nossas lutas diárias, ele acompanha a nossa vida, mas a gente ainda faz isso com ele. Jesus, você não tá vendo o que eu tô passando? Você não tá vendo o meu processo? Você não tá vendo quão doloroso tá sendo? Às vezes a gente faz isso, né? Você deve ser a única pessoa que não tá vendo o que eu tô passando, porque tá todo mundo vendo a minha situação, que tá ruim, mas o Senhor não tá vendo? Não vai fazer nada? A gente faz isso, né? Tem crente que faz isso às vezes. Todo crente acho que já fez isso pelo menos uma vez. E é normal porque a gente é humano, a gente é limitado. E infelizmente a gente faz muito isso. Mas Jesus está sempre presente. Essa é uma mensagem que eu postei até no meu Instagram esses dias. Jesus está sempre presente, mesmo em meio à dor, quando a gente não consegue enxergar ele, que era o caso desses dois seguidores. Tava doendo neles o fato de Jesus ter sido crucificado, porque, pensa só, eles depositaram toda a fé deles em Jesus, crendo que Jesus resgataria Israel. Aí eles pensaram, poxa, eu criei que ele era o Messias, ele veio e foi crucificado, e agora? Não era o que eu esperava. Mas mesmo que não seja o que você esperava, Deus tem algo melhor. O propósito de Deus é sempre maior e sempre melhor do que o que você espera. Então, foque em Jesus, não no contexto. Guarde as palavras dele. Guarde as palavras dele. E não coloque ele na parede. Não diga que ele não tá vendo, porque ele tá vendo. Jesus está sempre presente, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. Ele sempre está presente. Sempre está presente. Que você possa entender isso e viver de acordo com isso. No versículo 19, depois deles terem falado isso, você é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo, das coisas que aconteceram. Jesus pergunta, no 19, que coisas? Perguntou Jesus. Aí eu pergunto pra você, Jesus sabia ou não sabia o que tinha acontecido? É claro que Jesus sabia, não só sabia como ele mesmo tinha vivido, né? Eles aqui não estavam reconhecendo Jesus. Mesmo assim, Jesus foi lá e perguntou, que coisas? Ele se colocou na posição humilde de ouvi-los. E às vezes, quando a gente está aflito, a gente procura pessoas para conversar, mas você deve procurar Deus. Fala com ele. Ah, mas Deus já sabe tudo que eu tô passando. Deus tá vendo. Ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Ele não acompanha a minha vida? Acompanha. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir você conversar com ele. É diferente acompanhar e ouvir da pessoa. E ele se coloca nessa posição humilde de te ouvir. Que você possa falar pra ele o que você tá vivendo, mesmo que ele já saiba. Ele tem prazer em ouvir você conversar com ele. Que você possa também ter prazer em ouvir a voz dele. Ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Amém? Pulando lá pro 28, e diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram.
e o reconheceram. A gente precisa fazer como eles. A gente precisa convidar Jesus para nossa casa, para nossa situação, para o nosso coração. A gente precisa convidar Jesus para se sentar à mesa. Convida Jesus hoje para se sentar à mesa. Convida Jesus hoje para sua casa. E quando eu tô falando casa, eu gosto muito disso porque a Bíblia traz duplo sentido em várias passagens. E isso é muito legal. Quando eu digo convida ele para sua casa, eu não tô falando só sua casa física, também é sua casa física. Mas convida Jesus para essa casa aqui, ó, que é você. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o templo somos eu e você. O altar é o nosso coração. Convida ele para esse templo, para essa casa de habitação. E às vezes a gente fala, mas eu vou convidar Jesus para entrar no meu coração, que tá tudo uma bagunça, eu não queria que ele visse assim. Às vezes a gente quer arrumar as coisas antes de Jesus entrar. Mas eu quero te dizer, deixe Jesus entrar para arrumar as coisas com ele. Aleluia. Deixa ele te ajudar a arrumar as coisas. Deixa ele tirar a sujeira debaixo do tapete. Deixa ele entrar naquele quartinho que você não deixa ninguém entrar. Deixa ele tocar naquele assunto, naquela ferida que você não deixa ninguém encostar, que você não deixa ninguém tocar. Deixa ele tratar, deixa ele mexer, deixa ele limpar. Chama ele para entrar e com ele limpe a bagunça. Deixa o Espírito Santo limpar a bagunça que está no seu coração. Convida ele. Convida ele nessa noite para entrar. E sabe por quê? Eu digo para você convidar para o seu coração, para sua casa, para sua vida, para sua família, para se sentar à mesa, porque essa é a única forma de reconhecê-lo. Porque você só vai reconhecer Jesus quando você for o foco da salvação dele. Você só vai reconhecer ele quando ele estiver agindo na sua vida. Você vai ver ele agindo e você vai reconhecer. Mas para isso, o primeiro passo é convidá-lo. Convidar para sua casa, convidar para sua situação, convida para o seu problema. Convida Jesus. Convida Jesus para agir na sua vida. Que o seu coração, assim como os desses 2 seguidores, possa queimar ao ouvir Jesus falar. Porque a Bíblia diz, né? O coração deles ardia enquanto Jesus falava. Aleluia. Que o seu coração possa queimar enquanto Jesus fala. Que a voz dele seja tão impactante que faça você o convidar para sua casa. Para essa casa aqui, principalmente. É como eu falei, como eu coloquei no tema. A crucificação abalou, não vou dizer acabou, mas abalou a fé deles. Abalou a fé dos seguidores de Jesus. Não deixa a tua situação, o teu problema, a tua dificuldade, a tua depressão, a tua ansiedade, o teu problema familiar, o teu problema financeiro, o teu problema no trabalho, o teu problema emocional, eu não sei. Jesus sabe, eu não sei. Mas não deixa esse problema, que só você sabe que você tem, abalar a sua fé. Não deixa isso te afastar de Jesus. Não deixa isso te impedir de enxergar Jesus. Eu costumo dizer que a prova que a gente não passa, a gente repete, né? Assim é na escola, na faculdade. Se você fizer uma prova, passar por uma prova e não tirar uma nota boa, né? Não passar nessa prova, você vai ou reprovar ou fazer recuperação, né? Recuperação é o quê? Ou você vai fazer a mesma prova, com questões diferentes, ou você vai passar por uma situação parecida. E assim é com Deus, o processo com Deus. Se durante o processo você não aprendeu o que você tem que aprender, você não focar no que você tem que focar, você vai repetir esse processo. Vai repetir. Até que você amadureça, cresça e coloque Jesus no meio do processo. Jesus te colocou no meio do processo, então você também tem que colocar ele com você no meio desse processo. Aleluia. Chama ele para esse processo, peça ajuda para ele. Eu tenho certeza que ele vai responder, que ele vai ouvir, que ele vai agir na sua vida. Tenho certeza que ele já está agindo, porque o próprio processo já é um agir de Deus. O problema é que a gente
silencia, né? A gente não consegue ouvir ele porque a gente presta muita atenção na dor, no processo. Presta atenção em Deus, presta atenção em Jesus, coloca ele no centro. Vai ver, é isso que tá faltando para você, colocar Jesus no centro do seu processo, no centro da sua vida. Tira a dificuldade lá do centro, tira a dificuldade lá do meio e coloca Jesus. Coloca Jesus, que você possa olhar para ele. Não olha para nada mais, para Jesus. Que o seu foco seja Jesus. Quando o seu foco for Jesus, quando você o convidar para entrar no seu coração, para arrumar a casa, para mexer naquele quartinho que ninguém quer mexer, que você não deixa ninguém mexer, tudo vai mudar. E você vai passar pelo processo. Você vai vencer o processo. E vai dizer no final, eu faria tudo de novo. Aleluia. Amém? Eu quero colocar um louvor nesse momento. Você pode mandar o seu pedido de oração enquanto esse louvor tá rolando. E no final a gente vai estar orando daqui a pouquinho. Vai entrando em espírito de oração, de adoração. Vai falando com Deus. Porque o mesmo Deus que tá aqui, tá aí na sua casa. Ouça a voz dele. Convide-o para entrar em casa. Convide-o para se assentar à mesa. Convide-o para mexer naquilo que você não deixa ninguém mexer há muito tempo. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso. Mandem os pedidos de oração pra gente estar orando depois do louvor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir de agora, os nossos olhos se abrem, conhecemos quem tu és, a som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e a partir de agora, os nossos olhos se abrem, conhecemos Aleluia. quem tu és, a som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Que seu coração queime nessa noite ao ouvir essa palavra, ouvir a voz de Jesus. Ouça ele falar com você. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.
te agradecer, Senhor, pela presença, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Nossos corações queimam de amor, queimam de amor e a partir do pão, nossos olhos se abrem, conhecemos quem tu és, assombrados nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nossa casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, um lugar de honra. Nossa casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, um lugar de honra. Nossa casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, um lugar de honra. Glória a Deus, vamos orar então. Estou aqui com os pedidos de oração já. Que você possa também orar da sua casa em concordância, amém? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu amor, porque o Senhor não nos abandona, Senhor, mesmo quando nós não te reconhecemos. Obrigada pela tua misericórdia, Deus. Obrigada porque o Senhor não nos deixa só, porque o Senhor está sempre presente. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que te questionamos e que não te reconhecemos, não te enxergamos em meio ao processo. Sabemos que o Senhor está conosco e queremos pedir que o Senhor nos ajude a te enxergar, nos torne mais sensíveis a ti, Senhor, a tua presença, Deus. Ajude-nos a entender o que precisamos aprender, Deus. Mostra-nos o caminho e não permita que a gente se perca em meio ao deserto, Deus, mas que o propósito de passar pelo deserto venha se cumprir em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança cada um que está passando pelo processo neste momento. Alcança com um abraço, Senhor, com conforto, com a tua voz que faz o nosso coração queimar, Jesus. Eu quero te pedir neste momento por cada um, Senhor, que colocou um pedido de oração aqui. Eu te peço pela cura da coluna, Senhor, da prima Adriana. Alcança ela, Jesus. Vai tocando na coluna dela, Deus. Vai dando um refrigério, Senhor. Vai medicando com a tua presença, com o teu toque, Senhor, com a tua mão sobre a vida dela, Pai. Eu te peço pela irmã Irene, Deus, e pela sua família, que o Senhor alcance, que o Senhor guarde, que o Senhor toque, abençoe essa família, Senhor. Em nome de Jesus, continua sobre a vida deles, meu Pai. Eu te peço pela vida do Júnior, que tem uma entrevista amanhã, que o Senhor seja com ele, que o Senhor venha conduzir essa entrevista, que a sua vontade venha se cumprir e prevalecer nessa entrevista, Senhor, nessa oportunidade. Eu te peço pela saúde da minha mãe, Senhor, que o Senhor venha restabelecer, restaurar, Deus. Vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é poderoso o suficiente para dar a ela até uma nova glândula tireoide, Deus. Então, se essa for a sua vontade, que se cumpra. Se não, Senhor, que o Senhor amenize esses sintomas que ela tanto sente, Pai. Traz cura sobre a vida dela. Eu te peço por proteção divina, não só sobre a minha casa e minha família, Deus, mas por todas as famílias aqui representadas, por todas as famílias do grupo de oração que a gente tem, Pai, por todas as famílias que já passaram pela Renascer de Sião, meu Deus. Alcança cada um, protege e guarda cada um, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai.
Eu te peço pela Aparecida Almeida, que o Senhor venha curar a coluna dela também, Senhor. Passa com a tua mão sobre ela, Pai. Restaura, Senhor. Elimina as dores em nome de Jesus. Alcança a pastora Maria de Lourdes e sua casa também, Senhor. Que o Senhor venha restaurar a saúde dela, Pai. Eu não sei o que ela está sentindo, mas o Senhor sabe. Então que o Senhor possa curar. O Senhor é Jeová Rafa, e este nome eu invoco sobre a vida dela. Este nome eu invoco sobre todas as pessoas que estão com Covid, meu Pai. Sobre o irmão Carlos, vizinho da Adriana. Que o Senhor alcance ele e a todos os acometidos de Covid e de qualquer outra enfermidade neste momento. Espírito Santo, visita e faz morada em cada uma dessas vidas, meu Pai. Restaura a saúde, restaura as funções vitais, os pulmões, os rins, Senhor, o coração. Vai tocando, vai restaurando, restabelecendo a saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, os meus primos, o Charles e a Lúcia, Senhor, e sua família, seus filhos, Pai, alcança cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, oração por todos os trabalhadores que o pastor Jonas está pedindo, que o Senhor venha blindá-los também, Senhor, guardá-los, pois eles estão saindo, Senhor, para trazer o pão de cada dia para sua mesa, então que o Senhor venha cobri-los com o teu sangue e com a tua presença, meu Deus. Eu já orei pelos que estão com Covid, mas que o Senhor possa alcançar o Adir ou a Adir nesse momento. Vai curando, Senhor, vai restabelecendo a saúde, vai restaurando em nome de Jesus, meu Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, porque o Senhor tem respondido as nossas orações, Senhor. E assim eu creio que o Senhor fará sobre a vida dos meus irmãos também, Deus. Eu profetizo sobre a vida deles a tua presença em meio ao processo, Deus. Que o Senhor venha estar com eles, Senhor. Que o Senhor venha fazê-los enxergar a Ti no meio do deserto, meu Pai. Não permita que eles se percam lá, mas que eles Te encontrem lá e se encontrem em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo plenitude de relacionamento contigo sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Obrigada por este culto. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer por cada um que está aí acompanhando. Obrigada por você estar aí interagindo, né, também com a gente, cultuando o Senhor da sua casa. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a união e a consolação do Espírito Santo seja com a sua casa, com a sua família e sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Nossos cultos agora vão permanecer online por algum tempo, até a gente mudar de prédio. A gente está aí para se mudar para um prédio maior, graças a Deus. Que vocês possam estar em oração pelo nosso ministério também. E por enquanto os nossos cultos serão online. Quarta e sexta às 8 horas, né? Isso. Quarta e sexta às 8 horas. Os Domingo, nossos cultos. 19h30. E domingo às 19h30. Aí lá no canal também, no YouTube, no Renascer de Sião. Os cultos nossos ficam salvos no nosso canal lá, tá? Renascer de Sião. Se você quiser assistir depois, ou também pode assistir aqui pelo Facebook, que fica salvo também. Que Deus abençoe. Que você tenha uma semana de vitórias. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família. Amém? A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra
pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que a paz seja com a sua casa, né?